né? O debate da TV Globo sempre foi visto como algo muito controlado, bem diferente do que a gente fez. Então, assim, eles vão ter 40 segundos para pergunta, 1 minuto e 40 para resposta, 1 minuto e 15 para réplica e 1 minuto para tréplica. E aí é muito curioso porque eles todos hoje não estão fazendo nada de agenda com aquele treinamento. Então fica uma coisa muito decorada. E o que pode fazer com que o debate fique chato, né? Esse é o ponto, eu acho que para o eleitor e para quem está assistindo, porque assim, fica uma coisa tão decoreba e vamos ver se eles vão ser capazes de tirar, porque essa reta final é muito importante um debate como esse, de que eles tragam alguma coisa, Sim. alguma sacada nova, alguma provocação nova, alguma informação nova. Do ponto de vista de projetos, eu acho que pouca coisa possa ser revelado hoje, né, o Reinaldo? Não, de projeto não, até porque, por exemplo, se for projeto Marçal, não tem nenhum, né? O prefeito Tá, tem, tem o teleférico, o Reinaldo, tem o ó, teleférico, tem o prédio de 1 quilômetro. o teleférico, prédio de 1 quilômetro, essas coisas. Uma revolução que ele quer fazer na educação, fazendo da educação uma espécie assim de formação de futuros coaches, né? O Brasil vai ter eu fico pensando assim, um filme, uma distopia, né? Um exército de coaches assim marchando. Você já imaginou? Né? Que coisa pavorosa. É, ele não tem projeto nenhum. O prefeito incumbente ele tem obras sobre as quais falar e e vive anunciando coisas, especialmente na área de saúde e tal. A Tabata tem projeto, ela apresenta, o Boulos tem projeto, ele apresenta, viáveis ou não. Seria desejável que a viabilidade dessas coisas fosse debatida. Não vai ser, né? Não vai ser. É, haverá certamente, todos vão recorrer certamente àquilo que me incomoda muito em debate que tem pergunta e resposta, o sujeito não responder a pergunta e no caso não tem como falar, o senhor não está respondendo, né? Acho que isso um dia terá de ser adequadamente resolvido, né? Mas acho que o debate estando tão ali, eu acho que o Datafolha não vai divergir tanto assim do empate triplo, do quase empate triplo, né? É, e, portanto, deslizes são importantes, né? A produção de cortes é importante, né? Tende a ser um debate muito duro, né? Acho que tende a ser um debate muito duro no enfrentamento de questões, digamos, mais de natureza política. E antevê- corre o risco de ser um debate frente única contra Boulos. Corre o risco. Porque o Bolsonaro fez uma live ontem, né? E essa profissão obriga a gente a coisas, né? Toda profissão tem seu lado ruim, né? E a de jornalista é a gente ter de ver uma live do Bolsonaro. Ele fez uma live ontem em que ele falou pouco, na verdade, da eleição municipal. Foi meio genérico e tal, mas sobre sobre o Nunes tem uma coisa importante. Mas o que ele fez mesmo foi atacar o governo Lula, né? O Lula em particular, com aquelas grosserias habituais, que o Lula deveria sair, o Lula só sai para tomar 51, que se ele sair, ele joga um ovo nele, porque não sei o quê, enfim. E disse o seguinte: tem de vencer aquele cara do Lula. A eleição é contra o cara do Lula. Quando ele diz eleição é contra o cara do Lula, ele está um pouco dizendo, e depois a gente vê, então, se eu vou apoiar Nunes. Ah, e aí ele fala do Nunes, que sim, ele exalta o vice.
do A Nunes. gente tem um trecho aqui. Você quer colocar ou não? Você Coloca. acha bom? Ótimo. Vamos lá, vamos colocar então essa fala de Bolsonaro. Isso chamou atenção, porque estava todo mundo pressionando ele na live de ontem à noite, pedir voto, falar sobre Nunes. Ele praticamente não fala sobre Nunes e ele fala o meu vice, nem é o vice do Nunes. Ele fala que é o vice dele, que é o Melo. Vamos assistir o que disse Bolsonaro ontem à Isso, o noite. Coronel Melo Araújo. E o que a gente espera? A gente espera que aquele cara, né, que é o candidato do Lula, não chegue. Está lá em São Paulo, tem o nosso candidato a prefeito, tem o meu vice, em São Paulo tem o meu vice, que é o Coronel Melo Araújo. Confio 100% nele. Tá? É uma pessoa fantástica. Lembro que o Nunes era vice. Tem uma tragédia com o prefeito na época, o Bruno Covas, e o Nunes assumiu. Ninguém quer que o Nunes seja eleito para ir para outra, passar, né? Ir para outra lá e deixar pro Melo Araújo. Agora, o Melo Araújo é uma pessoa que não vai ser um vice para atrapalhar o prefeito, vai ficar em gabinete. Pode ter certeza que ele vai estar ativo. Se o Nunes fosse mal intencionado, jamais ele aceitaria um vice, o Coronel Melo Araújo, um coronel da nossa rota. Nossa, é louco isso, né? Porque ele fala assim: ninguém tá torcendo para que o Nunes passe pro lado dela. Ai, Parou, não. né? Lembrando que o Nunes era vice do Bruno Covas. Aconteceu uma tragédia lá, ninguém está querendo isso, mas ele está contando, inclusive, com a morte do Nunes. Ele especula sobre a morte do Nunes abertamente. Meu vice, é meu vice, né? Então ele nem pede voto pro Nunes, pede voto pro meu vice, né? Agora, tem isso, né? Venceu o cara do Lula. Venceu o cara do Lula, ele está dando uma senha. Ele está dizendo, tanto para o Nunes como para o Marçal, o alvo é o Boulos. Vocês não são alvo um do outro, né? É, vamos ver se seguem essa orientação, né? Dada com essa fineza característica. E vamos ver qual vai ser o comportamento. Estou muito curioso. Qual vai ser o comportamento da Tabata, né? Porque ela levou o discurso dela para a direita, mas para a direita indisfarçável, né? Não é mais uma coisa assim, puxa, olha, se eu interpretar o que ela está dizendo, eu vou chegar à conclusão que é uma leitura de direita. Não precisa interpretar nada, é uma leitura de direita. Ela está caracterizando Boulos como um arruaceiro, cara que só levanta cartaz, que a frase, né? Como o pessoal falou em voto útil, ela disse: o desespero de uma candidatura que está com 66 milhões de reais de dinheiro declarado. Então, já embute aqui uma suspeita de que possa ter o não declarado. E a campanha estagnada. Não consegue crescer porque uma coisa é fazer militância. Aqui ela demoniza a militância. É uma coisa que a direita faz muito, né? Demonizar a militância de esquerda e tal. Levantar cartaz, ela reduz o MTST a levantar cartaz. Outra é sentar com o deputado e prefeito, trazer o governador, o presidente e enfrentar os problemas reais que a cidade enfrenta e, portanto, todos aqueles que se organizam em movimentos para lutar por alguma coisa, segundo a Tabata, não estão preparados para ser governo, para administrar. Essa é uma visão, eu diria, até clássica da direita, né? Que opõe a teses a respeito. Você opõe a luta política ao administrativismo. Uma coisa, se você pensar que o Dória fez bastante durante um tempo. Então, assim, existem essas lutas políticas, existem essas pessoas que ficam fazendo esse tipo de organização, né? E eu não estou fazendo um mau juízo do governo Dória, eu acho que ele foi um bom governador. Mas do ponto de vista do sinal ideológico, e existe
a perspectiva da competência administrativista, que dispensa isso, não precisa ter esse tipo de organização, não precisa ter esse tipo de militância política, isso pode ser tudo, menos de esquerda, né? Então, há uma chance de que ela também invista contra o Boulos, né? E aí você pode ter um debate, uma espécie de frente única anti-Boulos, que na cabeça do Bolsonaro será uma frente contra o Lula. Ele quer que o Lula apanhe nesse debate. Ele quer que o PT apanhe nesse debate, né? É, é isso. A live, aliás, foi feita para isso. Ele foi comentando questões aqui e ali, mas a live foi feita para ser essencialmente uma live anti-Lula, né? E me parece que há uma boa possibilidade de a Tabata entrar nessa também, né? O presidente do PSB já disse que ela vai criticar indistintamente, né, os adversários. E isso, de algum modo, já observei aqui, acena um pouco para questões futuras, né? Quem vai ocupar qual espaço ideológico, né? E o dela está cada vez mais evidente, é esse espaço que se desenha da centro-direita lá adiante. E, em sendo assim, né, ela vai evitar qualquer dobradinha, dobradinha que eu digo, dobradinha que pode ser legítima, deixando claro, ela não vai reconhecer que essa eleição tem campo progressista e campo conservador ou reacionário. Porque se ela reconhece isso desconcerta um pouco a razão de ser essencial da sua candidatura, que a essa altura não pode se dizer que é ganhar a eleição, porque não é. Ela sabe que não vai ganhar, né? É, então é outra coisa. Então não interessa a ela essa disputa, né? Mas a direita, a extrema-direita, interessa, o Bolsonaro está fazendo isso. O Bolsonaro está dizendo, vamos lembrar aqui, lembrem-se quem são vocês, né? Lembrem-se quem são vocês. Vocês, de algum modo, são crias, como diria Chico Buarque, são cria da minha costela, né? Adaptando, né? É, Então, eu sou cria da sua costela, sou bandida, sou solta na vida, Ah, é por linda essa medida. música, linda essa É música. maravilhosa, é maravilhosa. É, Então, está dizendo assim, vocês são crias da minha costela. Ah, mas o Nunes também se tornou. Não era, mas se tornou. Porque, afinal de contas, quem está segurando, quem segurou a candidatura dele para não degringolar foi o Tarcísio, cria da costela do Bolsonaro. O Pablo Marçal, ele tem outra origem e desconcerta, inclusive, o establishment da extrema-direita, já falamos aqui. Mas os valores são iguais. As coisas que o Bolsonaro vocalizou ontem na live é coisa que o Marçal fala, igualzinho. O Marçal sai dali. Quem inaugura esse campo, né, da depredação da política, né, é, é ele, né? Então, tanto é que o Marçal vive querendo o reconhecimento dele. O que o Marçal não aceita é ser só mais um. Ele quer um lugar privilegiado. E a gente vê que o Bolsonaro está disposto a dar. Não estivesse, ele seria mais efetivo contra o Marçal, né? Então, a direita, a extrema-direita, o Bolsonaro estabeleceu, ele riscou a linha, né? Olha aqui, nós somos de um campo ideológico e estamos contra o outro campo ideológico. Ponto final, né? É, a Tabata para dizer não, eu discordo, e a campanha dela está dizendo isso, né? Não, eu discordo que seja isso. Que eu quero sentar com o governador, quero sentar com o presidente, opõe isso que eu chamo coisa de uma direita clássica, né? Que é o administrativismo. Hum?
O problema é que ela poderia estar com chance, ela poderia estar empatada lá, né? Ter 4 embolados no primeiro lugar, mas não tem. Só tem 3. E só um é do campo progressista. Os outros 2 são do campo reacionário, que eu nem chamo conservador. Poderia ser o campo conservador. Aliás, a conservadora dessa eleição se chama Tabata Amaral. O conservadorismo em sentido clássico. Ela é a conservadora, né? Mas, mais uma vez, esse conservadorismo nem não tem chegada, né? Já não teve em outras eleições. Faz tempo que esse conservadorismo nem patina, né? Nem o quê? Nem Bolsonaro, extrema-direita, não sei o quê, nem Lula, que de resto não é de extrema esquerda, mas lidera o campo progressista, né? Se você olhar, ela é isso. Ela é o nem, né? É, Você vê que o nem na campanha presidencial passada não conseguiu lugar. O Dória, ele lançou-se como candidato nem, né? Não conseguiu nem viabilizar a candidatura no partido, né? É, E o PSDB, o- a gente viu o que foi com esse negócio nem, né? E agora é ela essa candidata. Tem o quê? 7, 8, 10, 11%? Eu diria que até ela consegue uma média superior àquilo que se esperava de um nem, porque ela tem ainda muitos votos progressistas propriamente, né? Que ainda não se deram conta da real natureza dessa postulação, né? E eu não estou, insisto, demonizando. Eu acho que é fundamental reconstruir o campo da centro-direita ou da direita democrática. Apenas que as coisas precisam ser chamadas pelo nome que elas têm. E eu aplico o nome, às coisas, o nome que elas têm, a partir daquilo que essas pessoas escolhem falar, escolhem fazer. Se ela usou a questão do aborto para demonizar o Boulos, se ela usou a questão das invasões para demonizar o Boulos, se ela usou a questão da falta de diálogo por excesso de radicalismo para demonizar o Boulos, se ela usou a Venezuela para demonizar o Boulos, esse é o discurso que a direita faz. Aliás, isso em particular é até um pouquinho para lá da direita propriamente, né? Já é uma coisa mais para extrema direita, coisa que absolutamente ela não é, né? Claro. Mas é esse o campo que ela está organizando. Então, há o risco de ela entrar, a ver, no linchamento do Boulos no debate. Há essa possibilidade, né? E claro, embora o Bolsonaro tenha dado orientação ao homem ao Boulos, ali no calor do debate também pode ser que a coisa degringole e Nunes e Marçal se peguem, mas pelo menos, veja, não é o que está dado. Agora, também depende muito, vamos ver o que a pesquisa vai dizer.